Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e a gente vai tentar hoje fazer aí um breve resumo, aí, uma síntese do período da literatura de formação brasileira, que na verdade ainda é uma literatura feita por portugueses em solo brasileiro, que, bem sinteticamente falando, ele vai tentar descrever e mostrar esse território novo que os portugueses estão entrando em contato. Bom, tudo começa dentro do contexto das grandes navegações, ali no final do século XV, início do século XVI, quando os portugueses desembarcam aqui nas terras tupi. Quando começa esse episódio, aí um período de tomada de posse dessas terras, né? Para estabelecer desde o início esse domínio aqui desses povos e desse território, um dos recursos que vai se utilizar é também aí através da linguagem, né? Vamos pensar um pouco aí nos portugueses utilizando o português, a língua portuguesa, como um instrumento também de dominação dessas culturas que até então o território era oral basicamente, né? As histórias e os povos tinham a tradição oral e os portugueses chegam aqui já então com a escrita e então estabelece assim o início desse período de letramento, né, do território ali. Como esses recém-chegados encontram uma civilização com hábitos muito diferentes dos seus, eles começam a escrever relatos à corte para retratar tudo que eles viam aqui, desde a fauna, a flora e especialmente esses habitantes aí que eles denominam índios, né? Que na verdade eram uma série de povos aí que estavam no nosso território. Né? A ideia era transmitir para a corte portuguesa, né, relatórios e diários que contemplassem esses feitos que as esquadras estavam fazendo na chegada, né, e também comentar essas novidades que eles iam encontrando pelo caminho. Assim. Bom, assim definiu-se classificar esse período histórico ali de quinhentismo ou literatura de informação, pelo seu caráter, né, esse caráter informativo que partia dos marinheiros e dos missionários que eram enviados para cá à população europeia. Porém, não se deve por isso assim achar que não tem um trabalho estético envolvido também nessa elaboração dos textos, né? Mesmo o que eu acho que o Antônio Cândido denominou ali de atestado de nascimento da nossa terra, né? A carta de Pero Vaz de Caminha, ela já contém ali algumas ferramentas de narrativa literária e estilística também, né? Bom, um bom exemplo ali, a gente pode pegar um texto aqui que eu vou ler ipsis literis aqui. Eles não lavram nem criam. Não há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E não comem senão deste inhame de que aqui há muito, e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam. E com isto, andam tais e tão rijos e tão nédios que não somos nós tantos, com quanto trigo e legumes comemos. Aqui a gente percebe esse jogo de palavras, essa enumeração feita ali com um ritmo, com um cadeamento de ideias, que vai aí comparando, não com metáfora, mas com esses instrumentos de comparação literário e para que o povo da corte começasse a ter uma breve ideia desse território que eles estavam aí tomando posse, né? E
Dentro dessa literatura de informação ainda é possível destacar alguns outros autores ali, como Pedro Lopes de Souza, com a Carta do Achamento do Brasil, Pedro de Magalhães Gândavo, com o Tratado da Terra do Brasil, Fernão Cardim, com o Tratado da Terra e da Gente do Brasil, e o Gabriel Soares de Souza, com o Tratado Descritivo do Brasil em 1587. Logo após esse primeiro contato com a escrita, com a população, né, a escrita daí começa a adquirir novas funções ali com a chegada desses missionários, jesuítas especialmente. Eles começam então, como eles vieram para cá com essa missão de catequizar os povos, aí eles começam então a utilizar a linguagem com alguns outros funcionalidades, alguns outros serviços, sim, para que eles pudessem fazer o uso da conversação para catequizar os índios, por exemplo. Eles começam a estudar essa linguagem e fazer ali uma série de gramáticas, começam a estudar a formação das palavras para depois poder ainda utilizar isso para criar termos que se assemelhassem à cultura católica, à cultura dos povos indígenas aqui, né? E além disso, assim, eles também começam a escrever, ainda nesse ímpeto catequizante, peças, sermões, poemas, que aí sim começam a fortemente se embasar ali em estruturas e em ferramentas estilísticas da literatura em si, né? E isso foi muito importante para cumprir o objetivo que eles queriam, que era exatamente esse de fazer com que os índios se tornassem cristãos, né? Eles usavam as representações e os símbolos dos tupis para, de certa forma, traçar paralelos ali para que esses povos fossem convertidos. Nesse contexto, daí a gente pode destacar o Manuel da Nóbrega, com o Diário da Conversão do Gentil, por exemplo, e o José de Anchieta com o Auto da Representação da Festa de São Lourenço, na Vila de Vitória e na Visitação de Santa Isabel. E enquanto esses primeiros portugueses registravam a tomada de posse da terra estrangeira por Portugal, os jesuítas então eles utilizam as letras para a dominação do povo e consequente ampliação do território para o oeste, né, ali com o movimento das bandeiras, né. E eles também, além desse contato com a população indígena, eles também eram responsáveis também por domar os imigrantes, né, que também vinham para cá de Portugal, que muito deslumbrados com a natureza ali e com muitas vezes a ausência de medidas mais restritivas, acabavam fugindo daquilo que se imagina de uma cultura cristã. Então os padres e os jesuítas como um todo ali também instrumentalizavam essa literatura aí para mantê-los sob controle e sob a égide de Deus, por assim dizer. Acho que com isso aí a gente fez uma breve síntese. Agradeço a atenção e um grande abraço a todos.